pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que a aula com o tio Gabriel e com a tia Isa tenha sido super legal ontem, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre matemática e a gente tem umas correções de uns exercícios que a gente ficou de fazer na última aula. Vamos corrigir eles então? Página 102, a gente vai corrigir o primeiro exercício. Nessa página, a gente precisava corrigir o primeiro exercício que pedia para que a gente pintasse as figuras do quadro de acordo com o número de vértices, se ele tinha ou não vértices, eu precisava colocar a cor adequada de acordo com os números que possuíam. Então, a gente tem aqui a resposta do nosso livro. Conferir as respostas, ó, a sequência está aqui. Confere se você pintou certinho o número de vértices correto, tá? Amarelo, verde, marrom, azul, amarelo, azul, verde, vermelho, verde, marrom, vermelho, amarelo e verde. Confere para ver se você pintou dessa cor aí. Número 2, a gente precisava circular os números de acordo com os lados paralelos. Então, eu tinha aqui também um quadro que eu precisava preencher de acordo com o que pedia. De verde, eu ia circular, contornar apenas as figuras que apresentavam um par de lados paralelos. O azul, os que tinham 2 pares lados paralelos. E vermelho, as figuras que não tinham pares paralelos, tá? Então, como ficou? Aí vocês podem ver que a gente circulou, né, certinho, ver se você marcou dessas cores, aí com certeza eu sei que vocês contornaram colorido. No livro não tem essa opção, mas eu sei que vocês fizeram. E tem os lados já contornados certinho. De verde, vou mostrar um exemplo para vocês. Ele pediu para a gente circular apenas as figuras que possuem um par de lados paralelos. Então aqui eu tenho a verde, e eu tenho um lado de par de paralelo. Como que está aqui o lado de par paralelo? É a base e a altura aqui, ó, o topo da figura. Porque eles têm a linha no mesmo formato. Quando eu falo paralelo, as minhas linhas, tanto dos lados quanto a parte de cima, a base e a altura, elas têm que estar na mesma forma. Então, se eu tenho linhas assim, elas não são paralelas. Mas se elas são todas do mesmo lado, na mesma reta, aí eu posso chamar elas de linhas paralelas. Na página 104, eu precisava colocar, então, nas linhas abaixo da A, B, C, quais linhas eram paralelas e quais linhas não eram paralelas. Paralelas, a letra A e a letra C. Não paralelas, a letra B. Vocês podem ver aí que a letra A e a letra C são retas no mesmo segmento, seguindo a mesma direção. Já a letrinha B, eu tenho linhas que não estão na mesma direção, então elas não são paralelas. No exercício número 4, ele pedia para a gente contornar apenas as figuras que têm todos os lados com a mesma medida de comprimento. Quais são elas? São as 3 primeiras, que são os formatos de quadrado, porque todos os lados têm o mesmo formato, a mesma medida, diferente dos retângulos, em que eu tenho uma lateral que ela é maior do que a outra, tá bom? Número 5, eu precisava seguir a orientação do quadrinho e circular quais dessas figuras eram a que representava as instruções. Então, eu tinha que ter 4 lados e tem apenas um par de lado paralelo. Então, qual que seria ele? Bom, a gente viu que no quadrado não dava para ser, porque todos os lados são paralelos, têm as mesmas medidas, tá? Já o triângulo a gente não tinha como pôr também, porque ele não tem lado paralelo. E o nosso retângulo também não tinha como ser, porque ele tem pares, tanto a lateral quanto a horizontal, a base e a altura, elas tinham os lados paralelos, tá? Tinha que ter só um lado paralelo. Era o trapézio, ó. Tá vendo que a linha de cima e a linha de baixo são paralelas? Era essa a resposta. E na número 6, a Fernanda tinha que caminhar até a bolsa, passando apenas, pelo menos, né, em um par de lados paralelos, nas figuras que tinha pelo menos um par de lados paralelos. Olha o caminho que o livro deu de sugestão, vê se você colocou esse ou fez outro. Bom, feitas as correções, agora a gente vai começar a estudar uma unidade nova, unidade 5 do nosso livro, páginas 110 e 111. A gente vai estudar grandezas e medidas 1. O que significa esse 1? Significa que ela é dividida em partes, e essa é a primeira parte. Mas para começar, antes da gente analisar essa imagem que a gente está vendo no Pitanguá, vocês sabem como que foi criada essa unidade de grandezas e medidas? Como que as pessoas antigas faziam para medir o tamanho das coisas,
tempo que elas precisavam utilizar para pescar ou a gestação de um animal? Não sabe. Então vamos conferir esse vídeo aqui que explica para a gente como que surgiu essa noção de medida. A necessidade de medir as coisas ao seu redor acompanha o ser humano há muito tempo. Nas civilizações mais antigas, antes do início da história escrita, medir o tempo foi um passo decisivo para o domínio de atividades como o plantio de alimentos e a criação de animais. Afinal, era preciso saber em quanto tempo a roça iria crescer e quanto tempo durava a gestação dos bichos. Com o desenvolvimento das relações sociais vieram outras necessidades de medir. Os instrumentos eram os que a natureza oferecia, principalmente as partes do corpo. Eram as chamadas medidas antropométricas. O comprimento do pé, da palma da mão e o tamanho dos passos são exemplos. Modos de medir imprecisos, afinal, cada um de nós tem medidas diferentes para essas regiões do corpo. Surgia o desafio da padronização. Alguns especialistas sugerem que na antiguidade, os babilônios, os egípcios, os gregos e os romanos padronizaram diversos pesos e medidas. No Egito, a tentativa de padronizar deu origem a uma unidade de medição curiosa para os padrões atuais: o cúbito, que equivalia à medida do cotovelo ao dedo médio do faraó. Parece que todo mundo precisava conhecer as medidas do soberano naquela época. A padronização, desejada desde a antiguidade, veio depois de uma revolução que marcou a história dos países do Ocidente. Foi em 1790, quando a França tentava recomeçar sua vida econômica e social depois da Revolução. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro e outras unidades de medida foram criadas por um grupo de cientistas. Em 7 de abril de 1795, um decreto francês estabeleceu como unidade padrão de comprimento e base do novo sistema métrico o metro, palavra de origem grega que significa o que mede. Uma decisão que influenciou o mundo todo. Desde então, medir ficou muito mais simples. Agora que a gente entendeu um pouquinho de onde surgiu essa parte de medidas, a gente vai analisar essa figura, essa árvore que aparece aí na unidade 5 do nosso livro. Essa daí é uma palmeira, né, na foto. Aí o Pitanguá está falando pra gente o que é, né? Esta palmeira da foto, né, que ela tem essas folhas da palmeira, é um buritizeiro. Ele pode ficar enorme e atingir até 30 metros de altura. Uma palmeira de buriti produz aproximadamente 200 quilos de frutas por ano. Então, é isso que a gente está vendo, é uma frutinha, uma árvore de altura de 30 metros, mais ou menos, de altura. E quando se recolhe os frutinhos, ela pode produzir até 200 quilos, né, de frutos dessa árvore. E para começar, tem algumas perguntas também. Ele pergunta como que você descreveria para alguém os frutos do putizeiro. Então, o que é esses frutos da imagem aí? Eles podem ser avermelhados, arredondados, pequenos, né? Os frutos do buritizeiro. Número 2. Qual o número do texto representa uma medida de massa? Qual que é aí nesse textinho do Pitanguá, que ele está falando para a gente, que representa uma medida de massa? Massa que ele está falando é peso. O peso ali que fala no textinho é 200 quilos. Então, 200 quilos está representando a massa, né? O peso de frutos que são produzidos anualmente pelo buritizeiro, né, pessoal? Então, ele está colocando essa quantidade de massa aí no textinho. Depois ele pergunta qual é a medida que representa comprimento, uma medida de comprimento, que está falando sobre a altura, quanto que é a altura. É o 30 metros, né, que é a altura que é o buritizeiro, certo? Na região que você mora, há buritizeiros? Vocês já viram aqui em São Carlos? Tem um local aqui que tem buritizeiros, tem várias praças aqui que a gente encontra assim os buritizeiros. São essas árvores grandonas que tem essa sementinha espalhada pela cidade toda. Legal, né? Agora a gente vai para a página 112 do nosso livro fazer a leitura. Vamos lá. Medidas de comprimento, unidades de medida não padronizadas. Lembra que a gente viu lá no videozinho que antes de ser padronizada, ou seja, antes de colocarem ali que ia ser metro, eles usavam outros tipos de medidas. Esses tipos de medidas que não eram definidos em metros, centímetros ou quilômetros, ou antigamente, eles eram medidas não padronizadas.
E essas medidas não padronizadas, a gente utiliza em algumas coisas ainda hoje também para ter uma noção de tamanho, tá bom? São as medidas não padronizadas. Olha lá, a Beatriz e o Roberto, elas estão medindo o comprimento da quadra de esportes da escola. A Beatriz disse, a quadra tem 33 passos de comprimento. Na minha contagem deu 35, disse Roberto. Então, eles mediram por passo, né? Um pé na frente do outro para medir quanto tem essa quadra. Número 1 está perguntando por que a quantidade de passos obtidos por Beatriz e por Roberto foi diferente. Por quê, pessoal? Eles mediram por passos, tá? Então, significa que o passo da Beatriz, ele é maior do que o do Roberto. Já respondendo a segunda questão. Porque ela andou menos vezes, então o passo dela era maior. E o do Roberto era menor, ele teve que andar mais, tá bom? Então é essa a diferença. Quando a gente anda, cada pessoa tem um tanto de passo. Eu ando numa passada, que a gente fala maior, porque eu tenho os pés maiores e eu também sou maior que vocês, e vocês têm um passo menor. Aí, no caso, a Beatriz, né, ela teve uma passada maior do que o Roberto, né? Ela andou com um afastamento dos pés maior, por isso que ela andou menos que ele. Ele teve que andar mais porque o passo dele com certeza era menor. As quantidades de passos obtidos por Beatriz e por Roberto são diferentes. Isso ocorre porque o comprimento do passo pode variar de pessoa para pessoa, que foi o que a gente falou. Desta forma, cada pessoa pode encontrar esse comprimento expresso de um modo diferente. Essa dificuldade ocorria frequentemente com os povos antigos, pois era comum usar partes do corpo como unidade de medida de comprimento, que foi o que a gente viu no videozinho, né? Nem sempre medir um palmo vai dar o mesmo tamanho, porque o palmo das pessoas são diferentes, né? Número 2, uma pergunta para pensar. O que você acha que poderia ser feito para resolver esse problema? Então, como que foi feito para resolver esse problema? Eles padronizaram o tamanho. E aí eles colocaram que para medir em metros tinha que seguir uma quantidade específica de número. Para medir quilômetros também. E assim por diante. Foram colocando um número para cada medida, tá bom? Atividade de número 1. Junte-se a 2 colegas e meçam o comprimento da carteira de um de vocês usando o palmo. Depois anotem o quadro abaixo o resultado obtido. Aí a gente tem uma planilhinha, né? Um quadro, nome do aluno e quantidade de palmos. O que pode fazer aqui nessa atividade, já que a gente não está na sala de aula, né? Vocês podem pedir para a mamãe, para o pai, o vovô, a vovó, a titia ou tio, quem estiver aí na casa de vocês, vocês vão até a cozinha e aí vocês vão usar o palmo da mão para medir lá a mesa da cozinha, tá bom? Ou qualquer móvel. Faz desse jeito, tá? Então coloca um palmo do lado do outro e vai medindo até chegar ao final e ver quantos palmos vocês usaram. Vocês primeiro. Depois o papai e a mamãe ou o vovô, a vovó, quem estiver acompanhando vocês na atividade, também faz a mesma coisa. E aí pode pedir para outra pessoa aí de casa também, para ver a quantidade de palmo que cada uma usou para medir, ou a mesa lá da cozinha, ou algum outro móvel que vocês têm por perto. Combinado? E aí faz essa medição, tá bom? De palmos. Os resultados obtidos foram iguais? Justifique sua resposta. Aí vocês vão preencher por que os resultados não foram iguais, tá bom? Número 2. Use a sua borracha e meça o comprimento deste livro de matemática. Letrinha A. Que resultado você obteve? E letrinha B. Agora compare o resultado que você obteve com os seus colegas. Todos obtiveram o mesmo resultado? Por quê? Vocês vão fazer só a letrinha A, tá, pessoal? A letrinha B não precisa fazer. Vai usar a borracha para medir aí quantas borrachas tem de comprimento no nosso livro de matemática, tá bom? Comprimento. Quando eu falo de comprimento, eu tenho que medir como no meu livro, pessoal? Eu vou medir a lateral dele, ó, o comprimento, tá? Eu não estou falando de largura. A largura é aqui em cima. O comprimento é aqui, ó. Quanto de comprimento tem o nosso livro. Quando eu falo de largura, é assim, né? Mas de comprimento é na parte de cima. Então, eu tenho que medir das borrachinhas aqui no cantinho, tá bom? Número 3. Na número 3, ele pede para que a gente possa analisar, né? Que as medidas podem ser não padronizadas ou padronizadas. E vocês vão responder, né? Se vocês sabem, entenderam aí o que é uma medida padronizada ou não. E vão anotar
nesse espacinho, combinado? E assim a gente finaliza a aula de matemática, tá? Que é um pouco, o conteúdo ele vai ser um pouco mais pesadinho, então eu vou dividir em várias partes pequenas para a gente poder entender. Essa aula de matemática aí, vocês vão entender o que é as medidas padronizadas e não padronizadas. E eu vou deixar o vídeo agora dando uma introdução do centímetro, milímetro e o metro, que é o nosso próximo conteúdo da semana que vem, tá? Assistam o videozinho, aproveitem para fazer medição de várias coisas de casa que dá para vocês usarem. Utilize os passos, utiliza as mãos, a palma, né? Experimenta usar essas medidas não padronizadas aí dos elementos da casa de vocês e vai comparando com os responsáveis, né, a família aí, a medida como dá de diferença de um para outro. Combinado? Eu vou deixar para vocês agora o vídeo e eu vejo vocês amanhã na nossa próxima aula. Um beijão!